Olá, este é o Devarim e é o meu podcast e eu sou o pastor Carlos Júnior. Obrigado pela sua companhia, sempre palavras diárias de fé, boa teologia e esperança. Obrigado, Deus abençoe a todos. Olá, meu amigo, eu sou o pastor Carlos Júnior, você está no meu podcast Devarim. Devarim significa palavras em hebraico, Deuteronômio. Falei ontem sobre ortodoxia sem paixão, falei a frase de Dr. Martyn Lloyd-Jones. Hoje eu quero falar sobre o perigo da falta de fervor, o perigo da ausência da evangelização e o perigo da nossa identificação com políticas neoliberais ou de comunismo, de esquerda, onde a gente está se perdendo um pouquinho, né? Ortodoxia sem paixão é o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 7, que diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Bom, anjo da igreja em Éfeso significa pastor, líder. Algumas pessoas vão achar que está falando sobre anjo, uma entidade espiritual, mas anjo não lê. Você nunca viu na Bíblia anjo lendo, né? Então ali com certeza está falando para pastor, líder. E o pastor líder, ele é o anjo porque ele é um mensageiro, é a palavra em grego, né? Anjo significa mensageiro, é aquele que traz a palavra. Ele está dizendo assim no versículo 1, que ao anjo da igreja em Éfeso escreva, então, para o pastor daquela igreja, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Estrelas significa as igrejas que estão brilhando ali, a luz própria que estão brilhando ali naquela região da Ásia Menor. Os candelabros também significam isso, e aí nós temos que ler a Bíblia, principalmente Apocalipse, de 3 maneiras, né? Metafórica, tipológica e literal. Isso é uma metáfora, é uma tipologia que o Senhor Jesus estava falando para a igreja. Tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Como a igreja tem a sua missão de ser luz, né? Ele está andando no meio das igrejas. E ele fala que tem a sua mão direita e anda, né? Interessante que ele tem na sua mão e ele anda no meio das estrelas. Estou falando expositivamente cada ponto dos versículos, né? Quando ele fala que ele tem na mão, é uma perspectiva eterna. Você eternamente está nas mãos de Deus. Quando ele fala que está andando, ele tem uma perspectiva histórica. Ele está caminhando no tempo, porque ele é temporal, mas ele está caminhando nesse tempo das igrejas. Bom, ele vai fazer agora um reconhecimento, está lá no versículo 2. Ele diz assim, conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Quando ele fala conheço, é porque ele tem a ciência, ele é o dono ele prescruta cada coração, ele entende, ele tem um profundo conhecimento, ele mergulha no âmago do seu coração, ele conhece cada igreja, cada coração, agora os 7 bilhões de pessoas da face da terra, e ele conhece as igrejas, né? Quando ele fala aí ele vai falar sobre suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança.
Isso significa ortopraxia. Existe a ortodoxia e existe a ortopraxia. Suas obras, o seu trabalho árduo, a sua esperança, a sua perseverança. Essas suas obras e o seu trabalho árduo significa, sabe o quê? Significa suar mesmo. É a ortopraxia. E aí ele vai falar sobre a ortodoxia. Ele diz que mais uma vez ele está conhecendo, que você não pode tolerar homens maus. Você fica indignado com isso. E que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Você desmascara essas pessoas. E descobriu que eles eram impostores. Você consegue, então, fazer com que essas pessoas caiam nas suas próprias palavras. Você é aquela pessoa que não se conforma com isso. No versículo 3 ele vai dizer: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Ortopraxia e ortodoxia, um reconhecimento que o Senhor Jesus tem. Amanhã eu vou falar sobre, continuando a exposição desse texto, e você é o meu convidado. Você está no meu podcast, eu sou o Carlos Júnior, pastor, e você está no Devarim. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu carinho, obrigado por você ser meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe, tchau, tchau.